Daí galera, CETEC.net e galera do Cetro, tá? A gente vai entrar agora no mundo da estatística, que é o teu tópico aí, o 8 e tal, ok, do teu concurso, auditor fiscal aí e tal, na parte de raciocínio lógico, tá? Então o que acontece? Visando, se deixar bem claro e tal, que foi um negócio novo aí tal, nesse concurso, esse tema da estatística. A estatística ela é imensa, só que aqui a gente vai visar o teu concurso, tá? Essa ideia é visar sempre o concurso, o conteúdo do teu concurso, tá? Então o que acontece? Olha só, estatística. Meu nome é Eloy Júnior, Eloy Marques Filho Júnior, vou te encaminhar nesse mundo e tal aí, vamos encontrar um encontro do sucesso, tá, cara? Então, vamos lá, tá? Estatística. Então, olha só, então, o que seria estatística? A palavra estatística vem de status, estados em latim. Sobre essa palavra acumularam-se descrições e dados relativos ao Estado. Tá? Deixando assim, por visar e ir mais a fundo na história da estatística, o que acontece nesse caso, né, cara? Ela envolve o quê? A estatística, ela vem antes, ok, aí, entendeu? Do nascimento de Cristo. Tem dados do uso da estatística, não da palavra estatística em si, mas pelo uso, ok, dela e tal, ok, em torno de 3.000 a.C., na Babilônia, na China lá, direto. E se a gente for mais a fundo também, os romanos também jogavam um jogo lá de estragos que envolvia um osso, era tipo um dado e tal. Os caras ficavam em cima daquele jogo direto e tal, entendeu? Se divertindo, tá? Então, o que acontece? A estatística hoje, entendeu? Depois aí tal, de ser adicionada na enciclopédia inglesa e tal aí, entendeu? Como status, aí aparece a primeira vez a palavra estatística tal aí, entendeu? Exatamente 1797, 1747 e tal. A estatística é ciência ou método científico que estuda os fenômenos multicasuais, coletivos ou de massa, procura inferir as leis que os mesmos obedecem. Deixar bem claro que a gente colocou aqui, ó, coletivos ou de massa, nunca pensando no individual. Aqui, por exemplo, aqui na CETEC.net, eu gosto de estar gravando, então aqui, gravando a nossa aula, o que acontece? A gente tem uma equipe aqui. O que acontece? A equipe aqui, a gente tem em torno de 3 funcionários que estão de camisa azul. Eu nunca penso num indivíduo, no singular, ok? Num indivíduo em si. Eu penso sempre no coletivo. Eu tenho uma população de 3 caras de camisa azul. Eu estou de camisa amarela, então o que acontece? Eu estou de camisa amarela, eu não vou mandar assim, o indivíduo, o Eloy de camisa amarela. Não, é sempre no coletivo e na massa, tá? Nunca pensando no indivíduo em si, tá? Fica ligado nesse negócio, nesse parte da estatística, tá? Então o que acontece? O estudo da estatística. A estatística, basicamente, ela se divide em 3 áreas. Tem alguns autores que desconsideram isso. Os caras consideram que não é 3 áreas. Não é 3 áreas. São 2 áreas. Eu vou te explicar o porquê aí e tal, a partir desse slide aqui. Existem 3 áreas. Estatística descritiva ou dedutiva, a probabilidade e a inferência estatística, ou estatística indutiva, tá? Então, o que acontece aqui, tá vendo aqui, ó, nesse caso aqui, se a gente olhar lá no tópico 8 lá, do teu concurso, tu vai notar que está bem claramente estatística descritiva lá, ou dedutiva. Acho que não vai fugir e tal, acho que eles vão usar, entendeu? Em si, estatística descritiva em si, tá? Mas pode ter uma troca de vocabulários em si aí, tá? A gente também tem o tópico da probabilidade, tá? Nesse caso aqui, tá, o que acontece? A gente tem aqui o quê? A inferência estatística ou estatística indutiva. Ela não está declarada lá, ok, no teu tópico 8, ok, do concurso de auditor fiscal. Ela não está lá, mas se a gente for a fundo na estatística, não é a ideia aqui em si, se a gente for a fundo, a gente vai notar que há por trás disso. Como assim? O que seria estatística descritiva ou dedutiva? A estatística descritiva ou dedutiva serve para quê? Serve para descrever. Eu quero descrever uma situação. Eu quero descrever na estatística algo. Por exemplo, eu tenho e tal na tua casa, tu deve estar curtindo, está assistindo essa gravação na tua casa, tu vai estar aí, tem um pessoal na tua sala, tal aí, e nós vamos colocar um exemplo que tem 6 pessoas aí, entendeu? Na sala. Vamos colocar, temos 4 mulheres e 2 homens, avós, uma mulher, suas 2 filhas e tal. Então vamos colocar esse exemplo aí. Então eu tenho 4 mulheres e 2 homens. Eu estou descrevendo. Eu tenho 4 mulheres
e 2 homens aí. Então essa é a lógica da descrição. É descritiva. Eu quero descrever, tá? Essa situação tem que deixar bem claro. Estatística descritiva, descrever, ok? Algo e tal aí analisado, tá? Probabilidade. Probabilidade está lá como tópico. Eu considero tal aí, analisando as provas anteriores tal aí, eu acho que se cair nesse tópico 8, acho que pode cair algo de probabilidade, tá? Por isso que a gente vai ter uma aula aí só de probabilidade aí, falando direto tal aí, regras, conceitos de probabilidade e usando exemplo. Mas aqui vamos já introduzir. A probabilidade serve o quê? Probabilidade serve para um evento. Eu quero saber quais são as possibilidades de um certo evento acontecer. Então, nesse caso, tá aí, por exemplo, um dado. Eu tenho um baralho aqui, quero ver se tal carta pode sair. Então, essa ideia então aí, tá, galera? Quero saber qual é a probabilidade de algo, de algum evento, de algo acontecer. Tá? Tranquilo? Aí o detalhe é o seguinte, o que acontece? A gente também tem aí tal a ineferência estatística ou estatística indutiva, tá? Então assim, ó, como assim? Eu não estou entendendo aí. A ineferência estatística serve para quê? Ela, na verdade, ela serve para pegar os valores e generalizar, inferir através dos resultados aí tal, vamos colocar friamente o quê? A gente tem o quê? A gente coleta os dados, a gente analisa os dados e depois a gente interpreta os dados. O que serve aí a ineferência estatística? Ela serve para finalizar, através dessa coleta, entendeu? Dessa análise e dessa interpretação, eu vou pegar a ineferência estatística e vou inferir um objetivo a partir dessas coletas feitas. Ok? Coletar, ok? Analisar e interpretar. Tá? Então essa é a lógica de ineferência estatística. Por que alguns autores dizem que não? São 2 classificações na estatística e outros consideram 3. Porque uns consideram que a gente tem 2 divisões na estatística. Estatística descritiva ou inferência estatística. Também estatística indutiva. Os caras não consideram a probabilidade. Os caras colocam, adicionam a probabilidade em algo chamado amostragem. Tá? Uma maneira de mostrar, de pegar uma coleção de dados e fazer tal aí, pegar uma coleção aí tal de dados aí. Então a probabilidade seria isso aí, tá? A probabilidade entraria nesse caso aí, tá? Então o que acontece? Sendo assim, e outros caras, como eu, considero 3 classificações, colocando a probabilidade nele e tal, por fora aí. Tu pode notar que no teu concurso lá, como lá no cronograma de raciocínio lógico, tu tem lá, no tópico 8, a probabilidade lá, direto aí, tá? Tranquilo, pessoal? Então, estatística descritiva ou dedutiva, probabilidade, inferência estatística ou estatística indutiva, tá? O que acontece? Para a gente pegar bem e tal aí, a continuação da matéria, a gente tem que aprender os conceitos básicos, tá? Então, o que acontece? O que são esses conceitos básicos? Primeira palavra que você tem que definir e tal aí nesses conceitos básicos. População, também chamada de população, também ou universo, tá? Um desses 2 aí é usado, mas aí visando população, tá? Então, o que acontece? É qualquer conjunto de informações que tenham entre si uma característica comum. Então, por exemplo, a gente tem uma população, ok? Eu quero todos os computadores produzidos no Brasil. Aí tal, é uma população. Eu quero, por exemplo, todos os alunos, entendeu? Que aprovaram a cadeira de estatística na faculdade. É uma população, é um conjunto. Qual é a característica comum entre esses alunos? Todos eles aprovaram a estatística. Então, é uma população e tal, entendeu? Desses caras aí. Eu pego toda essa população. Tá? Essa é a ideia. Então, por exemplo, no exemplo aqui tal, no primeiro exemplo aí, o que acontece? A gente tem o quê? Todos os carros produzidos no Brasil no mês de março. O negócio interessante na população é sempre te pegar o início e o fim. O início e o fim. Tá? Então, nesse caso, eu quero todos os carros produzidos no Brasil no mês de março. Tá? Essa é a ideia aí. Tá? Então, eu tenho o início de março e o fim de março. Tá? Então, o que acontece? Todos os carros produzidos no Brasil no mês de março. Tá? Outro exemplo tal aí, todas as casas construídas no Brasil. Tá? Isso é uma população grande aí, né? Entendeu? Pô,
todas as casas construídas no Brasil. Pô, eu vou pegar então o seguinte, eu vou ter que pegar as casas de todo o Rio Grande do Sul, pegar as casas de todas as casas de Santa Catarina, Paraná, lá na Bahia, ok, Salvador, lá. Então eu vou ter que pegar todas as casas construídas. Então é um negócio muito, entendeu, complicado em si. Por quê? Olha só então. Existem populações que ou não são possíveis ou inviáveis de ser estudados, tá? Entendeu? Cara, que nesse caso de todas as casas construídas no Brasil, o que acontece? A gente tem um detalhe seguinte, né? Eu não digo que não é possível, mas é complicado, digamos assim, inviável. Por quê? Como é que vai pegar todas as casas? Enquanto a gente pegou a população do Rio Grande do Sul, eu passei lá, tô lá na Bahia, já vai ter casa sendo construída já. Então eu vou perder esses dados, entendeu? Aí que eu já passei. Então vai ter falhas entendeu? Na captura dessa população aí, de todas as casas construídas aí no Brasil. Tá? Por exemplo, imagina a gente pegar aí tal, pegar a população de todas as falas, todas as palavras que uma pessoa falou em toda a sua vida. É impossível. A pessoa vai ficar falando, vai ficar anotando ali tal, né? Que palavra falou tal, que palavra falou tal. Então é muito complexo e complicado, tá? Então a gente tem que saber tal, como pegar essa população tal, quais populações são possíveis, entendeu? Então, de ser avaliadas aí tal, tá? Deixa bem claro que uma população, não necessariamente população universo, tem que ser com pessoas. Pode ser também, como eu acabou de falar, com carros, casas, entendeu? Doenças, entendeu? Eu quero, por exemplo, saber todas as doenças ocorridas aqui no Brasil em um determinado mês. Então, esse detalhe tem que tomar bastante cuidado, tá? Então, acontece aqui, olha só, problemas, então, vistos aí tal na captura da população. Econômico, porque financeiramente, para fazer pegar, entendeu? Fazer essa estatística dessa população, vai ser um trabalhão financeiramente, aí vai ter um gasto, entendeu? Desnecessário, tá? O tempo, você pega, o tempo é complicado, né? Porque imagina se você quer fazer uma estatística em um determinado tempo, tá? E aí tu não vai ter viável, entendeu? Terminar isso, tá? Essa é a ideia aí. Então tem que tomar bastante cuidado. O tempo vai ser algo também que vai ser um problema aí nesse caso. A geográfica. Por que geográfica? Porque quando a gente está aqui, vai ter lugares lá no Nordeste, não apenas lá, mas até em lugares de problemas aí tal financeiro, de baixo nível, vamos dizer assim, financeiramente, entendeu? Que vai ser complicado de fazer, entendeu? Pegar essa população. Então, nesse caso, então, aí a gente considera aí tal um problema, tá? O que acontece aqui? O que seria esse conceito aí tal, amostra, tá? Basicamente, constitui uma redução, um subconjunto da população de dimensões menores, não havendo perda das características essenciais. Como assim a amostra? Eu tenho a população, só que eu não quero pegar toda a população para fazer estatística, eu quero apenas uma amostra, entendeu? Essa é a ideia aí. Eu quero uma amostra da população. Se a gente for fazer lá, por exemplo, uma consulta, lá, uma pesquisa, alguma coisa, eu quero apenas uma amostra. Tá? Por exemplo, tu tem um rio lá, tu vai saber a poluição daquele rio. Poxa, vai pegar todo o rio para analisar? Não tem como. Como é que vai pegar todo o rio e levar para um laboratório para ser analisado? Ok? E fazer uma estatística, né? Não, eu pego lá, ok? E pego uma amostra daquele rio. Pego uma amostra e analiso aquela amostra. Aquela amostra, ela não vai ter perda das características essenciais do rio. Ela vai manter as características essenciais do rio. Então não tem que ficar preocupado, não. Então essa é a ideia. Então eu vou pegar aqui as características essenciais e vou daí pegar e tal e levar e tal comigo tranquilo, tá? Esse seria uma amostra. População e amostra são os dois conceitos básicos que a gente viu, tá? Então o detalhe é o seguinte, olha só. Exemplo de amostra, pesquisas eleitorais. Eu chego lá, tenho lá, eu quero fazer uma pesquisa eleitoral e pego uma amostra da população. Tu pode ver que geralmente é o IBGE que faz essa pesquisa, principalmente antes de uma eleição, e tu vai ver embaixo, simplesmente na tela, claro, porque com uma fonte menor que a fonte da pesquisa, tu vai ver aí embaixo dizendo, entendeu? O lugar que foi feita a pesquisa, quantas pessoas foram feitas, a estatística tal, a pesquisa eleitoral e a data de início e fim. Tá? Essa é a ideia da amostra. Eu peguei a data de início e fim. Você entendeu? Essa é a lógica aí. Tá? Aqui nesse caso aqui, nesse caso aqui, o que acontece? A amostra d'água, como foi o exemplo anterior dado, eu vou lá,
vou chegar lá com a amostra e vou pegar uma amostra do rio. Essa é a ideia, vou pegar a amostra do rio aí e tal, e vou jogar e tal, direto aí. Então pega a amostra d'água aí e vou pegar e vou levar e tal, para ser analisado. Sempre deixando bem claro que não perdendo aí. E é um negócio também interessante que a amostra, ela tem que tomar bastante cuidado no seguinte ponto, né, cara? Por que o seguinte ponto? Porque o seguinte, né? Tem algumas situações e tal, que o cara, por exemplo, precisa eleitoral. Pô, tu pode ir para um determinado bairro que um certo candidato, ele é mais favorável do que o outro. Então, sempre bom manter as características, tá? Essenciais em todos. Deixar meio aleatório, tá? Essa é a ideia em si, tá? Então, a amostra d'água, tá? O que seria o censo? A gente viu a população, a gente viu a amostra. Agora a gente está vendo o censo. A palavra censo deriva de sincero. Em latim significa taxar. Os romanos direto lá, né? Entendeu? Eles, sério, entendeu? Eles taxavam direto aquela população lá, sofrendo aí com taxas rigorosas, tá? Mas o censo em si, o que seria? Coleção de dados relativos a todos os elementos de uma população. Coleção de dados relativos a todos os elementos de uma população. Não é de amostra, é de uma população. Tá? Então aqui eu vou pegar a coleção de dados, os dados que foram relativos, ok, de uma população. Peguei a população e vou fazer um censo. Tá? Essa é a ideia aí. Tá? Elementos de uma população. Só que a gente tem algo chamado amostragem. Se tu notar lá, tá lá, cara, anotei lá, no 8, requisito 8, raciocínio lógico matemático, tá esse cara aí, a amostragem. O que seria a amostragem? Coleção de dados relativos a elementos de uma amostra, velho. É de uma amostra, sim, exatamente. De uma amostra, não de uma população. Então eu tenho a amostra lá, pego aquele subconjunto e eu pego uma amostragem. Como assim amostragem? É uma coleção de dados relativos a elementos de uma amostra, tá? De um subconjunto, não de uma população, tá? Então deixar bem claro que tem que diferenciar isso aí, tá? Ok, coleção de dados relativos a elementos de uma amostra. Tranquilo? O que acontece aqui? O objetivo da amostragem é permitir fazer inferências, a palavra inferências aí, ó, sobre uma população após a inspeção de apenas parte dela. Fatores como custo, tempo, ensaios destrutivos e populações infinitas, tá? Infinitas, tornam a amostragem preferível a um estudo completo. O estudo completo seria o censo, né, da população aí tal, ok, superior aí tal. A amostragem é em cima do quê? Em cima apenas aí tal, ok, de uma amostra. Coleção de dados baseado numa amostra, tá? E se eu quero um estudo mais completo, aí é o censo da população em si, tá? Essa é a ideia aí, tá? Tranquilo? Principais tipos de amostragens utilizados não são, ok, probabilísticos, ok? Os principais tipos de amostragens utilizados são probabilísticos. Como assim? O tipo de amostragem mais utilizado é a probabilidade, tá? Como eu falei anteriormente, tem alguns autores que consideram apenas duas classificações. Eles colocam a probabilidade numa amostragem, como o topo da amostragem, tá? Então, alguns autores consideram ela separada, tá? Então, essa ideia então aí, tá? Onde todos os indivíduos da população têm a mesma chance de serem selecionados, tá? Essa é o mais utilizado. Eu considero que isso aí cai algo de amostragem, é capaz de cair algo um desses tópicos aqui, olha só. Tipos de métodos de amostragem. A gente tem a amostragem aleatória simples, a gente tem a amostragem estratificada, a gente tem a amostragem sistemática e a amostragem por aglomerados, tá? Então, nesse caso aí, o que acontece? Tipos de amostragem aleatória simples. Eu pego aleatoriamente, entendeu? Um conjunto tal aí da minha amostra de dados, e eu faço aleatoriamente simples, aleatório tal, pego os dados e faço e pego e jogo nessa amostragem aleatória simples, tá? A amostragem estratificada, o que seria estratificada? Em grupos, cara. Eu quero pegar a amostragem, mas em grupos. Por exemplo, eu tenho uma empresa lá, então agora eu trabalho, que a gente tem o RH e a gente tem o pessoal do financeiro. Então eu quero pegar uma amostragem separando por grupos, o pessoal do RH e o pessoal do financeiro. Também poderia pegar também aí na sua sala, como foi o exemplo anterior, eu tenho 4 mulheres e 2 homens. Então a amostragem eu vou pegar separado entre grupos, entre 4 mulheres
e também os dois homens, tá? Amostragem sistemática. A amostragem sistemática é um sistema que tu mesmo pode criar para essa amostragem. Então, por exemplo, tem quero pegar o 11, o 21, o 31, o 41. Eu estou fazendo um sistema não aleatório, ok? Mas uma amostragem sistemática. Quero pegar depois mais 10 e mais 10. Então tem um sistema não aleatório, mas ele está buscando e tal um sistema lógico que eu criei, tá? Por isso chama amostragem sistemática, tá? Outra amostragem também interessante é a amostragem por glomerados, tá? Como assim por glomerados, galera do CETRA? Da seguinte forma, eu pego a amostragem, então aí, só o detalhe é o seguinte, a amostragem por glomerados. Eu pego esse cara aqui, só que eu quero que pegue amostragens separados em aglomerações, em grupos, em bairros, cidades, em ruas. Então, eu estou separando a minha aglomeração por ruas, ou até mesmo por bairros, pode ser também. Tá? Então, vai ser por glomerados. Tá? Na prova, tal aí, eu considero o seguinte, visando tal aí tal, algumas questões, entendeu? Vistas em provas anteriores, eu acho que pode ter alguma coisa de aleatória, amostragem aleatória. Tá? Tu deve estar preocupado, pô, mas eu quero fazer questões aí tal, de amostragem aleatória. Calma, a tua aula presencial aí tal, ao qual eu vou estar com você, a gente vai fazer exercício de amostragem aleatória, tá? Não te preocupa então aí, tá? Então aqui é para te mostrar o conceito em si, tá? Probabilidade, tá? O que acontece, tá? A probabilidade vai entrar nessa matéria aí, tá? Entendeu? Essa ideia aí. Vamos entrar nessa matéria aí, tá? Aí da probabilidade, tá? O que acontece em si? Só introduzindo então aí, é o número que indica a chance, ok, a possibilidade de determinada situação acontecer, tá? Essa ideia aí, tá? Número que indica a chance, possibilidade de determinada situação acontecer. Então, a gente vai entrar em probabilidade. E deixar bem claro que a probabilidade na tua prova, eu acho que vai entrar o quê? Probabilidade, distribuição probabilística e variáveis aleatórias, tá? São lá, tá no tópico lá, tá? Direto lá, tal. A gente vai ver todos esses tópicos aí, tá? Tranquilo e tal, na nossa aula de probabilidade, tá? Fica tranquilo, tá? A gente vai fazer também exercícios aí e tal, também em sala de aula também, bastante exercício aí e tal, envolvendo a probabilidade. No caso aqui tal, anterior, o que acontece? Quero que você dê uma estudada aí, tá? Voltando lá, quero que você dê uma estudada nos conceitos básicos, que pode cair algum pegatão na tua prova, tá? População, universo, ele vai jogar sobre população, tá? E aqui, ó, se tu der uma estudada tal aí, nesse caso tal aí, aqui os exemplos, foi tranquilo, tá? O bom vai ser interessante jogar isso para alguma questão, tá? E aqui o seguinte, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, os conceitos básicos é interessante a galera dar uma estudada, tá? Dá uma estudada, ênfase tal aí, dá uma estudada em casa agora, tá? Sobre isso tal aí. Principalmente interessante, dá uma estudada bastante interessante depois da nossa aula presencial também, tá? Outra coisa também interessante, só dando aqui, aqui em si, tu não tem que ficar preocupado, tá? O Zé tá dando a parte da matemática tal aí, e eu vou entrar aí também e tal, dando a parte de estatística. Mas o detalhe é o seguinte, você tem que ficar tranquilo, pois é o seguinte, aqui, ó, desses temas aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui. Desses temas aqui, desses conceitos aqui, o que acontece? Estatística descritiva e probabilidade. Dá ênfase nesses dois conteúdos aí e tal. Aqui, se houver alguma coisa, tá? A gente vai entrar e tal nesse assunto aí tranquilo. Mas entra sim visando estatística descritiva e probabilidade, tá? Grande abraço, alunos do CETEC-NET e do CETRA, tá? Nos vemos aí na próxima aula. Abração. Próxima aula, probabilidade direto.